Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida, de descendência portuguesa, nasceu no Rio de Janeiro, dia 17 de novembro de 1831. Filho do tenente Antônio de Almeida e de Josefina Maria de Almeida, Manuel Antônio de Almeida teve uma infância sofrida financeiramente e aos 10 anos ficou órfão de seu pai. Com 17 anos, entrou na faculdade de medicina e em 1855 terminou sua faculdade. Próximo dos seus 20 anos, ocorreu o falecimento de sua mãe e um tempo depois disso, ele entrou no Correio Mercantil, onde conheceu Machado de Assis. Manuel Antônio de Almeida morreu em Macaé, no Rio de Janeiro, dia 28 de novembro de 1861, com apenas 30 anos de idade, vítima do naufrágio do barco a vapor Hermes. Falaremos sobre a obra Memórias de um Sargento de Milícias. O romance de Manuel Antônio de Almeida, escrito no período do Romantismo, retrata a vida no Rio de Janeiro no início do século XIX e desenvolve também a figura do malandro pela primeira vez na literatura nacional, que na história vai ter o nome de Leonardo. A história se passa no começo do século XIX, que é a época onde a família portuguesa, a família real portuguesa, vem para o Brasil para se refugiar aqui, e é por isso que a história começa com a frase "Era no tempo do rei". Apesar do título Memórias, o livro não é narrado pelo Leonardo, e sim por um narrador onisciente em terceira pessoa, que faz comentários e digressões no desenrolar das histórias. Bom, Memórias de um Sargento de Milícia surgiu como um romance de folhetim em capítulos na época, publicado semanalmente no jornal Correio Mercantil, no Rio de Janeiro, entre junho de 1852 e julho de 1853. Lembrando que no folhetim que lançaram o livro Memórias de Sargentos de Milícias, ele não tinha um autor, ele era anônimo. Bom, o nome do Manuel só foi aparecer na terceira edição, em 1863. As aventuras e desventuras de Leonardo, que o autor faz desfilar diante dos leitores, com dinamismo, conduzem o protagonista a apuros, dos quais ele sempre se salva, graças a seus protetores. Leonardo é um personagem fixo na história e suas características básicas não mudam durante o decorrer do romance. Bom, o que leva o romance são duas forças, que é a ordem e a desordem. No caso, eles não colocam ninguém no polo da ordem, ninguém no polo da desordem, porque há sempre, em algum momento da história, que eles vão se colocar em situações que não vai ser nem ordem ou nem desordem. Por exemplo, o Major Vidigal, ele era considerado do polo da ordem, porém, ao momento que ele decidiu soltar Leonardo por causa de ações amorosas, ele não estava no lado da ordem. O compadre, ele estava do lado da ordem, só que o passar do tempo, ele conseguiu uma vida de um jeito que não era muito boa, assim, então o passado dele é uma desordem. Então, no decorrer da história, nenhum dos personagens vai ser considerado da ordem ou da desordem, vai ser sempre uma contradição ali. O que se vê é que Manuel Antônio de Almeida foge completamente ao idealismo romântico de sua época. Se há traços românticos em sua obra, eles estão num tom irônico e satírico que assume o narrador. A conclusão possível é que estamos diante de um novo gênero nacional, que se constrói em torno da figura do malandro. Eu vou falar do capítulo 1 ao 7. A história ela se passa no início do século XIX, que era conhecido como o Tempo do Rei, porque foi quando o rei de Portugal, que era o rei Dom João VI, ele veio para o Brasil. Em uma viagem de Portugal para o Brasil, o Leonardo Pataca, que era vendedor de roupa, se cruzou com a Maria Hortaliça, que era uma mulher do campo, que após um beliscão em um pisão, eles namoraram durante a viagem. O resultado disso já no Brasil nasceu o Leonardo Filho. 7 anos depois, o Leonardo Filho ele já sabia falar. Era o terror da vizinhança. E o comportamento dele era o reflexo do comportamento dos seus pais. A Maria, ela aproveitava da ausência do seu marido, do Leonardo, para se divertir com outros homens.
E ele, desconfiando dessa traição, ele foge para Portugal e o Leonardo ele fica com seu padrinho. Depois dele ganhar intimidade na sua nova casa, ele atormentava os clientes do seu padrinho e a vizinhança. Aí o barbeiro começou a fazer os planos do menino, que ele queria que ele fosse clérigo, mas o menino nem de ir à missa ele gostava. E aos 9 anos, o Leonardinho ele descobre tudo dos planos do seu padrinho. Maria Hortaliça Longe, ele começa a namorar uma cigana, que também possui seus amantes. Aí um dia ela resolve fugir. E o Leonardo, desacreditado, ele vai atrás de fortuna. E como nos costumes daquela época, eles faziam rituais de magia negra, que era realizado por pessoas mais pobres. Aí durante esse ritual que eles estavam fazendo, bate a porta o Major Vidigal. Aí o Major Vidigal, ele aparece com uma equipe de polícia ainda pouco organizada. E apesar de ele ser um árbitro supremo da polícia, ele tinha bastante poder concentrado e ele não usava. Sempre usava com moderação, pelo que preciso. Aí eles tentaram fugir, as pessoas estavam fazendo o ritual. Fugir do casebre, mas eles não conseguiram, porque o casebre estava todo cercado de policiais. Aí o Major ele puniu a todos, e dando a maior punição ao Leonardo. O padrinho, o barbeiro, ele procurou um menino que tinha sumido. As únicas informações que ele tinha do menino é que ele tinha visto descer lá, estava tendo uma procissão, e ele tinha visto 3 meninos descer. E depois dessa procissão, que desceu nas ruas, a procissão foi para a igreja e eles viram os 3 meninos sendo expulsos da igreja pelo padre. Porque eles estavam fazendo bagunça. A madrinha de Leonardo Filho, ela era conhecida como parteira e benzedeira e tinha uma fama de papamissas. Lá na cidade, as pessoas cuidavam muito um da vida do outro. E uma dessas fofocas, a parteira lá, ela descobre que o Leonardo Pataca e a Maria Hortaliça, eles têm uma briga e uma separação lá. Aí ela descobre que o menino ficou com um padrinho. Aí ela vai até a casa do barbeiro para ter mais informações. Lá ela descobre dos planos futuros do menino, nos quais não pôs muita fé. E daí ela soube também que o barbeiro ia se empenhar para ensinar-lhe o ABC. Eu vou falar do capítulo 8 até o 14. E no capítulo 8 ocorre a saleta que existia o sagão do palácio del Rei, que abrigava os velhos ofícios superiores, incapazes para a guerra e inúteis na paz. E isso era mais conhecido como Pátio dos Bichos. E um deles, os senhores, um tenente-coronel que era o mais velho, ele havia acompanhado o El-Rei para a viagem para o Brasil. E logo que ele chegou, a comadre vai visitar ele e explica a situação do Leonardo Pataca, situando que o tenente-coronel intercede por ele perante o Major Vidigal. O que se sabe é que ele foi criado por um barbeiro, e não se sabia se era o pai dele, o padrinho ou alguma outra coisa. Mas foi ele que se ensinou o ofício. E o garoto, ele ajudava ele na barbearia e também nas atividades domésticas. Mas cansado já de ajudar ele nas atividades domésticas, ele resolveu ir embora e procurar um outro serviço. E ele encontrou um serviço de médico em um navio negreiro, que ele já sabia um pouco sobre a sangria. E ele acabou salvando todos do barco com essa sangria. E o capitão desse barco, ele estava muito ruim e nenhuma sangria que a curasse. Aí ele já sabia que ele iria morrer. Aí ele pegou e chamou o barbeiro médico, que ele confiava muito, e deu-lhe um dote para que ele entregasse para sua filha. Só que chegando no Rio de Janeiro,
o barbeiro, médico, pegou e falou assim, já que ninguém sabe que ele me deu esse dote, ele tomou posse desse dinheiro e não entregou para a filha dele. E em Portugal, quando o tenente-coronel tinha chegado lá, ele tinha um filho. E esse filho dele se relacionou com uma moça, e essa moça era filha de uma colareira, uma vendedora de verduras. E a mãe da moça foi falar com o tenente, pedindo alguma atitude dele, porque o seu filho tinha tirado a virgindade da sua filha. E o tenente-coronel lhe pagou um dote para acabar com essa história. Só que depois de um tempo, o tenente-coronel soube da chegada de Mariazinha e Leonardo para o Brasil. Aí o tenente-coronel disse à sua comadre que tudo que ela precisasse era para avisar ele que ela era sua conhecida. E Leonardo, ele continuou fazendo as suas atrapalhadas e depois ele teve um filho com Mariazinha, que daí ela foi embora de novo para Portugal. Só que não se sabia se esse filho era realmente de Leonardo, só se sabia que era neto do coronel. E depois de muito tempo aconteceu as coisas com Leonardo e tudo mais, e ele foi solto e teve de enfrentar o escárnio de seus companheiros de trabalho e tudo mais. Aí, o compadre, ele tentou ensinar para Leonardo o alfabeto, só que Leonardo sempre empacava no F. Ele não saía mais dali e também tentou ensinar o Pai Nosso. Foi de mal a pior até ele aprender o Pai Nosso. Aí até que um certo dia ele conseguiu sair da letra F e foi cada vez indo melhor, se empenhando. E eles tinham uma vizinha, e essa vizinha falava que o menino nunca seria padre, porque o menino era muito endiabrado, porque ele fazia muitas travessuras com ela. Aí o tenente-coronel ele se ofereceu a cuidar do garoto, mas mesmo assim o tenente-coronel se opõe a cuidar do garoto, mesmo sabendo que ele tinha sido abandonado e tudo mais. Porque ele poderia te dar uma recompensa que seu filho não deu, que seu filho foi desonrado e não fez nada do que ele queria. Mas aí, depois de uns 2 anos, o compadre consegue que Leonardo leia soletrando. Aí ele resolve colocar ele numa escola. E o professor dava aula na sua casa mesmo. Na sua casa tinha as mesas, as cadeiras e tudo mais. E o professor dava suas aulas com a palmatória erguida. Que se acontecesse alguma travessura ou alguma coisa, ele lhe daria uma palmatória. Mas o Leonardo, de tão atentado como ele era, ele resolveu fazer as suas travessuras em uma das aulas. E ele foi recompensado com uma palmatória. E cada vez mais o Leonardo lia mal e escrevia pior. Aí ele começou a ir sozinho para a escola e descobriu as travessuras de cabular as aulas. E um certo dia, fazendo suas traquinagens, ele encontra um jovem cristão. E conversa vai, conversa vem com esse cristão, eles fizeram amizades. Aí Leonardo resolveu que ele seria o sacristão, que ele iria fazer sacristão. Ele teve a ideia de mostrar interesse pelo sacristão para o compadre ficar feliz e ver que ele estava realmente interessado pelo sacerdócio. O compadre aprovou muito a ideia dele e foi matricular ele. No primeiro dia, ele trabalhou perfeitamente, só que com as oportunidades de se vingar da vizinha. Aí depois, ele pegou e foi provocar a vizinha, fazendo várias queixas com ela de brincadeira. Aí a vizinha pega
e conta pro coveiro fazer uma vingança com a vizinha, e isso tudo rendeu uma queixa ao seu mestre, e o mestre deu uma sarambada nos garotos, só que eles falou assim que não ia deixar isso baixo. E o seu mestre sempre tinha o costume de ir na tenda de uma cigana, e certo dia ia ter uma festa. E no dia dessa festa, eles foram lá, os dois garotos foram lá, avisaram a cigana que a festa só iria começar 1 hora depois do horário que eles tinham marcado. E nisso, eles voltaram para a festa e tudo começou. E quando ela chegou atrasada na festa, o seu mestre percebeu. Do capítulo 15 ao 23 da primeira parte, falaremos resumidamente sobre o início da paixão de Leonardo por Luizinha. Tudo começa em uma procissão de ourives. No dia da procissão de ourives, quando o padrinho e Leonardo vai até a casa de Dona Maria, onde a vizinha também se encontra. Foi quando a Dona Maria, uma gorda e rica viciada em demanda, conhece Leonardo pela voz do padrinho e pela voz da vizinha. E ela tem que decidir, digamos assim, o que ela vai levar mais em consideração. E nesse momento ela pede para o padrinho dele visitá-las mais vezes para que ela conheça melhor Leonardo, para que ela possa falar mais sobre isso. Ela falou pro Leonardo virar um procurador de causas, porém o padrinho não aceitou muito bem. E no fim das contas, o Leonardo só continuou sendo o vadio que ele era. Ele não virou um padre, como o padrinho queria, e ele não virou um procurador de causas, e ele não fez nada. Só que com o passar do tempo, as brincadeiras e as travessuras que ele fazia perderam a graça. Então, todo domingo, quando ele ia visitar a Dona Maria, ele simplesmente dormia, porque ele não queria estar ali, só que ele não podia fazer muita coisa, porque as brincadeiras não tinham mais graça pra ele. Até o momento que a Dona Maria conta pra ele e pro padrinho que conseguiu, na justiça, a tutela da sua sobrinha Luizinha. E com isso a Luizinha chega e Leonardo conhece Luizinha. No começo de tudo, quando Leonardo conhece Luizinha, ele ri da cara dela porque ele realmente acha ela muito feia, muito esquisita, desengonçada e tudo mais. Até o domingo de Espírito Santo, que tem a noite de fogos, onde a Dona Maria convida o padrinho e o Leonardo para ir junto com ela e com Luizinha ver a noite de fogos. E ao chegar lá, o Luizinho, animado com isso tal, por ter visto quanto Luizinha não era o que ele pensou, ele sempre começou a se animar, a ver ela. E no dia da noite de fogos foi quando ela realmente se abriu, porque antes disso ela estava muito fechada, ela estava muito na dela, ela não conversava com ele. E na noite de fogos eles se deram muito bem. Após a noite de fogos, Luizinha se fechou novamente. E Leonardo ficou muito preocupado com isso. Até um dia que ele chegou na casa de Dona Maria e encontrou José Manuel. Um homem que tinha acabado de chegar de viagem. Um moço que demonstrava um interesse em Luizinha que Leonardo não gostava e o padrinho também não. O padrinho, preocupado com a situação e sabendo o quanto Leonardo estava apaixonado por Luizinha, quis fazer alguma coisa e ele foi falar com a comadre, que foi até a casa de Dona Maria, conversar com Dona Maria e conhecer esse tal de José Manuel, que tinha vindo da Bahia. Ele era um fofoqueiro e vivia contando histórias que não eram verdades. Porém, a comadre, quando foi na casa de Dona Maria, ela quis mostrar isso pra Dona Maria. Da maneira como ela comentava, o que ele falava, como ela chamava de fofoqueiro, mas sem dizer isso. Após isso, Leonardo quis demonstrar pra Luizinha o amor que ele sentia por ela. Só que ele não conseguia porque ele achava que não era recíproco e ele não conseguia, ele ficava nervoso e ele desistia. Até o momento que ela estava parada na janela e ele chegou nela e disse que a queria muito bem. Ela, com vergonha, saiu, só que ele não ficou magoado com essa reação que ela teve, porque não foi algo negativo para ele. Então, assim veremos.
No início da segunda parte do livro, do capítulo 1 ao 9, nos deparamos com Leonardo Pataca casando-se e engravidando Chiquinha, que era a sobrinha da comadre. A comadre, como também era parteira, realizou o parto da criança e nasceu uma menina com personalidade totalmente oposta à de Leonardo Filho, uma personalidade calma e serena. A parteira era muito requisitada naquela época e quase não tinha tempo para suas próprias atividades, que em seu tempo livre ajudava o casal Leonardo Filho e Luizinha indo à casa de Dona Maria. Em uma vez, na casa de Dona Maria, ela tenta ajudar o casal prejudicando José Manuel, pois aconteceu um crime há pouco tempo e nesse crime ela diz que José Manuel foi o malfeitor. Então que de repente o próprio aparece na sala e a comadre faz o sinal para Dona Maria não comentar nada sobre o acontecido. Após a comadre ir embora, Dona Maria não se segura e acaba soltando alguns fatos sobre o que elas conversaram anteriormente. O compadre, ele estava adoecido e então, mesmo com o tratamento da comadre, ele não aguentou e sucumbiu. Em seu testamento, ele deixa toda a sua herança para Leonardo Filho, o qual ainda não tinha idade para assumir. Então Leonardo Pataca fica com todos os bens. Então Leonardo Pataca, Leonardo Filho, Chiquinha, a filha do casal e a comadre vão morar sob o mesmo teto. Porém, Chiquinha e Leonardo Filho discutiam frequentemente, até que numa dessas discussões, Leonardo Pataca resolve tomar partido ao lado da mulher e expulsa com um espadinho Leonardo Filho. Leonardo Filho, refletindo, começa a pensar sobre Chiquinha, quando ele avista uma roda, naquela época chamada de patuscada, onde ele reencontra um velho amigo chamado Tomás, que o convida para participar do grupo, e lá ele se encanta pela beleza de Vidinha. Mais tarde, junto de Tomás, eles contam a história de vida de Leonardo Filho para as duas senhoras mais velhas do grupo, a qual se compadecem e o convidam para passar a noite na casa deles. Enquanto isso, a comadre estava à procura de Leonardo Filho e vai até a casa de Dona Maria, onde esta põe a comadre contra a parede, pois já sabia da verdade e que José Manuel não tinha nada a ver com o crime anterior. Dona Maria desenrolar a conversa. Ela mesma fala que está planejando o casamento de Luizinha com José Manuel. Eu irei resumir os acontecimentos do capítulo 10 ao 17 da parte 2 do livro Memórias de um Sargento de Milícias. Nesse momento a gente vai ver o processo de agregação do Leonardo na casa de Tomás da Sé, que era um costume da época. E assim, quando você ia morar na casa de um amigo, ou você trabalhava ou você vagabundeava. E a gente vai descobrir o que o Leonardo optou por fazer. Bom, lá nessa casa morava também a Vidinha, que era prima do Tomás da Sé, e tinha mais alguns primos também naquela casa. Eles têm uma treta amorosa entre Vidinha e Leonardo, e os primos da Vidinha têm ciúmes do Leonardo, então eles vão procurar o Major Vidigal, dizendo que o Leonardo é um vagabundo e que ele não trabalha, só tá dando despesa pra casa, e isso pra época era um costume muito feio, motivo de cadeia. Então o Major chega, prende o Leonardo e no caminho até a prisão, quando o Leonardo está sendo acompanhado pelos homens do Major, o Leonardo foge e é um dos momentos de ação mais empolgantes do livro. Que ele foge por escada, entra, invade, sai de casas, enfim, ele consegue escapar. Isso é um motivo de escárnio para todo o Vidigal, porque toda a população começa a zoar a cara dele, porque ele deixou um vagabundo fugir e nunca ninguém conseguiu fugir dele numa ordem de prisão. Nesse contratempo, aparece a comadre, que tenta convencer o Vidigal a não prender mais o Leonardo, e ele acaba confessando que deixou ele escapar, e ela começa a zoar a cara dele, porque, foi muito engraçado mesmo. Então, o Vidigal, ele dá uma ideia assim, Leonardo vem trabalhar no exército comigo, e eu não vou prender mais ele. É basicamente isso. A comadre aceita, só que nisso o Leonardo ainda não foi recapturado pelo Vidigal.
Bom, o Leonardo acaba parando na Hucharia Real, onde ele encontra a mulher do Toma Largura, que era o nome dado àqueles que serviam o rei. E essa mulher, ela tinha um problema com um entornamento de caldo. E o Leonardo resolve ajudar ela com boas intenções mesmo. Só que o Vidigal acaba descobrindo e vai atrás dele. E nisso a Vidinha, que era a mulher que também gostava um pouco do Leonardo, descobre que o Leonardo tem essa nova relação com essa esposa do Toma Largura. E ela vai tirar satisfação com a cara dele e com a cara dela também. Então a Vidinha chega, o Vidigal chega e começa a treta junto. Resumindo, ela acaba batendo boca com a mulher do Toma Largura e Leonardo é levado com o Vidigal para servir no exército, onde ele acaba se tornando um granadeiro. E é só isso. Do capítulo 18 ao capítulo 25 da segunda parte do livro, vamos falar da indignação de Vidinha e das duas mulheres pelo fato de Leonardo ter desaparecido sem dar explicações. Isso vai gerar uma grande preocupação entre elas, levando-as até a casa da guarda e até a Hucharia à procura do rapaz, mas sem nenhuma resposta. E com o passar do tempo, o desaparecimento de Leonardo não vai ser mais tão significativo para Vidinha, e ela vai começar a perceber a presença contínua do Toma Largura em frente à sua casa. E com o passar dos dias, Toma Largura vai ser convidado para uma patuscada, na qual ele vai ser o convidado especial. Mas durante essa festa, o Toma Largura vai ficar bêbado, e isso vai chamar a atenção do Vidigal. Quando o Vidigal chega ao local junto com seus granadeiros, ele pede para que um dos seus granadeiros busque o Toma Largura. E esse granadeiro, nada mais nada menos, era Leonardo. Durante a viagem, Toma Largura teve de ser deixado à beira da estrada. E chegando à Hucharia, Vidigal fica sabendo que os gaiatos organizaram uma festa chamada Papai Lelê Seculario, com o objetivo de caçoar da sua cara. E com isso, ele vai planejar um esquema com seus granadeiros para que ele possa penetrar na festa e acabar com toda a algazarra. Mas durante esse procedimento, ele descobre que o ator principal que caçoava da sua cara era o próprio Leonardo. E isso vai fazer com que todos os granadeiros caiam na risada. E durante muito tempo, Leonardo vai ser motivo de chacota entre eles. A segunda travessura realizada por Leonardo vai acontecer na festa de batizado da sua irmã, na qual ele vai ajudar Teotônio, um piadista, imitador e músico, a fugir de Vidigal e de seus granadeiros. No dia seguinte, ao saber disso, Vidigal vai prender Leonardo. A notícia chega até a comadre, e além de ser preso, Leonardo também será chibatado. E isso causa uma grande agonia na comadre, que a leva a pedir socorro para Dona Maria. Dona Maria lembra-se de um antigo amor de Vidigal chamada Maria Regalada. Então as duas mulheres vão em busca de Maria Regalada para tentar convencer o Vidigal de não prender o Leonardo. Chegando até a casa de Maria Regalada, após muitas conversas, elas conseguem convencer a Maria a ir até a casa do Vidigal conversar com ele. Chegando lá, ela pede para o Vidigal soltar Leonardo e, em troca, ela voltaria a morar com o sargento. E isso com certeza deixou o Vidigal muito contente e soltou Leonardo. Assim, o Leonardo partiu para o velório de José Manuel, o namorado da Luizinha. E com isso, durante o decorrer do velório, Leonardo e Luizinha vão se relembrando dos momentos em que passaram juntos. E, ao voltar para a Hucharia, Leonardo descobre que ele não pode se casar com Luizinha por causa do posto que ele carrega. E com isso, Dona Maria e a comadre vão conversar novamente com o Vidigal para que ele aceite tornar Leonardo um sargento de milícias para que ele possa casar com Luizinha. E no final do livro, com certeza, o Leonardo vira um sargento de milícias, casa-se com Luizinha, Vidigal vai morar junto com Maria Regalada e vai ocorrer a morte de outros personagens, como Leonardo Pataca e a Dona Maria.